Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por estar com a tua espada desembainhada, protegendo a cada um de nós e passando a espada no espírito daqueles que apoiam e que se agarram com os mentirosos e falsos. Amém? Confia em Deus, só Ele te ajuda. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, Pai, cura todos que estão ouvindo, Pai. Protege-nos de todo o mal. Amém? Recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar? Jeremias 48, versículo 35. Continuação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso, ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada e toda a barba será diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhado. Assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sião, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. 2026 tem muitos aí que estão se achando melhor do que Deus. Voltem para Cristo. Nossa força não vale nada. 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída Ai. Aí, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o
desgarrado. Mas depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam a rabiscos. Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Fui destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétuas. Houve novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Gente, confie em Deus. Só Deus pode. Veja que ele alcança a todos, não tem escapatória. Não existe dinheiro, não existe poder, não existe nada no mundo que possa protegê-lo da vingança de Deus. Voltem para Cristo, escutem a palavra dele, não caiam em dúvidas que estão colocando hoje, dizendo que a Bíblia não é de Deus. Eu quero que alguém prove o contrário da Bíblia, porque Deus é Deus. O único digno de adoração, o único digno de pedido e de confiança. Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados. Até amanhã com a continuação.